como é que foi a chegada dessa nossa visitante. Olha lá. E é aqui bem pertinho. Então a gente vai se aproximando porque nós temos aqui agora. Pode, não chega muito perto, a gente não sabe o que ela pode fazer, calma. Gente, olha o que apareceu aqui, ó. A gente tá preparado para continuar o programa depois do break, aí disseram assim, vai lá pra entrada, vai lá pra porta que temos uma visita. Olha o tamanho desse bicho. A gente pediu até para que o pessoal também depois mandasse mensagens, se soubesse qual era a aranha, enfim, a gente vai falar disso já já. Mas no momento em que ela apareceu aqui, ela foi retirada com todo cuidado e segurança pelos bombeiros aqui dos Estúdios Globo. A gente vai mostrar imagens para vocês deviam estar perguntando, né? O que fizeram com a aranha? Então ali, ó, todos os dias, né, a gente tem aqui bombeiros de plantão. Ontem eles entraram em ação para retirar a aranha com todo o cuidado do mundo e, obviamente, né, para devolvê-la aí ao seu habitat natural, que é lá na mata. Lá não, né? Aqui, né, gente? Do lado, né? E confesso que os bombeiros aqui têm muito trabalho com esse verde que nos rodeia. Andy Baldresca, ele que tem mais de 20 anos de experiência, atua aí diretamente no controle dos animais chamados sinantrópicos. Você conhecia esse nome? Não, a gente vai vivendo e aprendendo. Todo dia a gente aprende aqui. O que são os animais sinantrópicos? São aqueles que se adaptaram a viver junto com a gente, com o homem, contra a vontade deles. E aí, vamos conversar com ele então? É, porque a gente não tem noção de como é esse problema, inclusive é grande no Brasil, né? No Brasil todo. Então vamos prestar esse serviço? Vamos bater um papo lá com o Randy, que tá lá em São Paulo, ele é um cara apaixonado pelo tema. E aí a gente vai querer saber tudo com ele. Randy, bom dia, tudo bem? Bom dia. Randy, tudo bem? Bom dia, Fabrício. Obrigado por você ter vindo aqui, viu, conversar com a gente. Bom dia, Fabrício. A pergunta que não quer calar, Randy. Que tipo de aranha foi esse que entrou aqui no nosso estúdio, rapaz? Me diga que tipo e se ela é perigosa, se ela é venenosa. Muito bom dia, Fabrício. Muito bom dia, Patrícia Poeta. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Globo do programa Mais Você. Esta aranha encontrada no estúdio ontem, que deu bastante repercussão, é a Phoneutria nigriventer, vulgarmente conhecida popularmente como aranha armadeira. A aranha armadeira, e dentro já explicando, é um animal sinantrópico. Um parênteses que a gente tem que ser feito nessa explanação, nessa explicação. Animal sinantrópico, como a Patrícia e você muito bem disse, Fabrício, são aqueles animais que se adaptaram ao ambiente urbano. Eles aproveitaram condições que nós, seres humanos, fornecemos a ele, como água, abrigo, alimento, e esses animais começam a aparecer sempre no ambiente urbano, como foi o caso do estúdio ontem. A aranha armadeira, ela é uma aranha, é a espécie de aranha mais venenosa e maior espécie de aranha venenosa do mundo. A gente pode mostrar aqui, eu trouxe um espécime e ela varia, a coloração dela varia de marrom a preta. E é uma aranha, eu gostei muito de ouvir durante a entrevista que os bombeiros tiveram todo o cuidado para manuseá-la, para tirá-la do estúdio, porque de verdade elas não causam nenhum mal. Pelo contrário, elas têm uma função ecológica importante, porque elas controlam a presença de baratas, de moscas, de insetos indesejáveis no ambiente das nossas casas, das nossas empresas, enfim, no ambiente urbano. A aranha armadeira é uma aranha venenosa, ela tem que ser manuseada com bastante cuidado, ela tem um par de quelíceras utilizadas para introdução do veneno na vítima, e apesar de ser uma aranha que varia de tamanho, essa aqui que eu estou mostrando para vocês tem aproximadamente 10 a 15 centímetros, mas ela pode chegar até 20 centímetros. É uma aranha absolutamente destemida. A aranha armadeira, ela tem esse nome porque quando ela se sente ameaçada, ela se posiciona nos membros, nas patas traseiras e fica numa posição de ataque. Então ela é absolutamente totalmente destemida, ela não foge do predador. Então até uma pessoa que provavelmente pode dizer. Uma pergunta aqui, você está falando que no caso ela é venenosa. Ontem a gente não sabia, a gente até imaginou pelo tamanho dela, enfim, pelo formato dela, mas assim, a gente chegou perto. Todo mundo deveria ter chegado perto, é isso? A gente chegou ali meio pertinho da porta, ela poderia ter pulado na gente? Essa é a pergunta. E o que poderia ter acontecido? O que pode acontecer quem chega perto de uma aranha dessa?
Em nenhum momento as aranhas, assim como os escorpiões, que a gente vai falar daqui a pouco, eles pulam ou avançam na gente. Então, o problema de você chegar perto é absolutamente nenhum. A gente só sempre informa, Patrícia, da gente não tentar manusear esses animais peçonhentos, esses animais venenosos, sem estar utilizando uma pinça longa, que de tal forma, e sempre o profissional da saúde, o profissional bombeiro, por exemplo, porque ele vai estar se utilizando de EPI, equipamento de proteção individual, que consiste em luvas grossas, numa pinça. Então, assim, o risco de ela oferecer qualquer mal a vocês do estúdio é absolutamente nenhum. A gente só sempre adverte para nunca essa aranha ser manuseada sem estar se utilizando como uma pinça como esta minha aqui, presente no momento da entrevista. Mas o que você recomenda? Se a pessoa se depara com uma aranha como essa, ela não faz nada. Se ela não tem conhecimento, ela não vai tentar capturar. Ela chama ajuda, é isso? Ela chama ajuda ou ela se utiliza de um artefato como uma vassoura, como um pedaço de um cabo de vassoura, uma vassoura, um rodo, para absolutamente espantar essa aranha. Onde ela está localizada. Ela aproveita uma chance, porventura ela estava procurando novos territórios para busca de alimento, forrageamento, que a gente costuma dizer no termo técnico, ou simplesmente para explorar novos territórios. Então é muito comum essa aranha no ambiente urbano e ela vem cada vez mais sendo encontrada não só no Rio de Janeiro, na Casa de Vidro, nos Estúdios Globo, mas em todo o Brasil. Então, num caso de acidente, num caso, por exemplo, num caso de acidente de uma possível ferroada, a gente sempre indica a pessoa ela ser municiada de analgésicos ou ser, em casos extremos, porque dependendo do local da ferroada, da quantidade de veneno inoculado, ela tem que ser ministrado o soro antiaracnídico, que é um soro específico para veneno de aranha. Pode ser letal, no caso? Uma pessoa, por exemplo, que tem um contato com uma aranha sem ver, porque acontece às vezes, a aranha pode estar escondida, você não vê, e tem você pode tocar sem ver, no caso. Já aconteceu isso, por exemplo, com um amigo meu. Acontecendo isso, pode ser letal? Olha, Patrícia, não é letal. A dor é intensa, a dor é terrível. No caso da ferroada, da Foneutra negriventa e da aranha armadeira. Mas das 3 aranhas que eu estou expondo para vocês, uma que a gente tem que tomar bastante cuidado, em termos de saúde pública, ela é muito mais séria, ela é a aranha Lexóceles, a aranha marrom. Apesar do tamanho dela, de ser uma aranha bem pequena, a gente pode ver a proporção dela perto de uma moeda, por exemplo, é uma aranha que tem uma ferroada necrosante. Então, em 90% dos casos, a ferroada da aranha marrom, ela é muito presente nos estados do sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. É uma aranha que tem hábito noturno e é uma aranha que, quando ela ferrou a pessoa, essa ferroada ela fica imperceptível. O problema é que após uma semana, aproximadamente 10 dias, esse edema ele é necrosante, ou seja, essa ferroada se torna uma ferida necrosante, uma ferida que mata o tecido no local da ferroada. Olha, e que se a pessoa não for medicada a tempo, ou dependendo da quantidade como eu já disse, da quantidade de veneno inoculado, essa ferida ela fica muito difícil de cicatrizar, né? Então, em termos de saúde pública, a aranha marrom, ela oferece muito mais risco, ela causa um dano muito maior do que a aranha armadeira. E tomando Fabrício, e aqui a gente tem do lado da aranha armadeira a aranha caranguejeira, que se eu colocar ela na palma da minha mão, vocês vão notar o tamanho da Acanthoscurria geniculata, que é a aranha caranguejeira. Como, pegando o gancho do Fabrício, essa aranha, Patrícia, Fabrício, ela não tem veneno. A principal arma da aranha caranguejeira é justamente, ela fricciona o abdômen e libera pelos urticantes que vão nos olhos
e na narina dos possíveis predadores. Ela, se ferroar uma pessoa, dói, com certeza. Vai doer muito, porque como a gente pode ver, ela tem um par de quelíceras muito grande, muito poderosas, que ela introduz na epiderme, na mão, no pé da pessoa, vai causar uma dor terrível, mas em termos de envenenamento, ela é absolutamente inofensiva. Então a gente pode notar que de acordo com o tamanho das aranhas, né, se a gente vê aqui, eu estou manuseando elas, são aranhas verdadeiras, que eu deixo fixadas no formol, justamente para em oportunidades como essa a gente poder explorar com bastante critério, pormenorizadamente todas as estruturas delas. Então a gente pode notar que de acordo com o tamanho delas, né, não quer dizer que porque uma aranha ela é grande, ela é muito venenosa. Não, pelo contrário. A aranha caranguejeira, apesar de ser muito maior que as demais, em termos de saúde pública, ela não oferece risco algum a nós, seres humanos, nem animais domésticos. A aranha armadeira, como eu já disse, sim, ela é venenosa, mas respondendo novamente a pergunta da Patrícia, ela não é letal. O veneno dela não mata uma pessoa, apesar de ser bastante dolorida a ferroada. Em termos de saúde pública, a aranha marrom, essa sim, uma ferroada necrosante, que faz uma ferida na pele que é muito difícil de cicatrizar. E em casos extremos, se ela ferroar o dedo de uma pessoa, por exemplo, e você não for medicado a tempo, não for medicado o soro antiaracnídeo, você tem capacidade de até poder perder a ponta desse dedo, porque o tecido fica morto, as células ficam mortas e você não tem mais como curar a possível ferroada desse aracnídeo. Foi por isso que eu perguntei, Randy. Eu falei Randy, porque o nome, eu olhei assim, o jeito de escrever parece internacional, né, Randy? Mas assim, chiquérrimo, né? Mas, Randy, o negócio é o seguinte, eu tive um amigo que aconteceu exatamente isso, então acho que ficou alerta. Ele, na verdade, não viu essa aranha, então acho que comprova o que você disse. Tamanho não é documento, quer dizer, é a menor das aranhas que a gente tem aí. Ele foi trocar um botijão de gás e acabou sendo picado pela aranha e acabou perdendo um pedacinho do dedo exatamente em função disso. Então, porque tem que procurar a assistência correndo o mais rapidamente possível, fica esse alerta. Agora, como é que a gente sabe se a aranha é venenosa? Já que não é pelo tamanho, como é que eu sei que ela é venenosa? Ótima pergunta. Patrícia, aranhas que oferecem risco a nós, seres humanos e animais domésticos, elas não fazem teias, pegando o gancho de aranha, de veneno com relação ao veneno aranha. As aranhas que fazem teias, por maior que elas sejam, elas não oferecem risco algum a nós, seres humanos. Então, de repente, a gente está andando numa mata, numa caminhada, né? Numa trilha, a gente vê aquela teia enorme com uma aranha super grande no centro dessa teia. Essa aranha, ela é absolutamente decorativa. Ela não oferece risco algum a nós. Óbvio que ela, se te ferroar, pela presença das quelíceras, essa ferroada vai ser bem dolorosa. Mas em termos de veneno, elas não possuem veneno. Elas se alimentam de moscas, de libélulas, de baratas, enfim. Mas as aranhas que transitam no ambiente urbano, como foi o caso da aranha armadeira que foi vista aí no estúdio, essas aranhas, elas se escondem atrás de entulhos, de botijões de gás, de restos de resíduos orgânicos, de chinelos, dentro de chinelos, de tapetes, de carpetes, de cortinas. Elas se escondem atrás de móveis. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que evitar a presença desses aracnídeos na casa das pessoas, a gente não deixar lixo acumulado, né? Resíduos orgânicos na lixeira, a gente manter a asepsia, a limpeza das pias da cozinha, os lixinhos do banheiro, da cozinha, não deixar o lixo ficar até a tampa com material sujo, né? Com papel, com restos de alimentos, com garrafas vazias, e sempre estar verificando terrenos baldios na casa da gente, de tal forma que assim a gente diminui drasticamente a presença desses aracnídeos, dessas aranhas no ambiente urbano, na casa, no trabalho, onde a gente está vivendo e absolutamente convivendo. Ô, Randy, você deu uma informação aí que para mim é novidade. Eu imaginei que toda aranha fizesse teia. Então aprendi mais uma aqui com você, acho que muita gente também, né? Sim. A gente tem no imaginário que a aranha sempre faz teia. Agora, você falou que essa armadeira que apareceu aqui de surpresa, ela não é letal, não mata.
nem se for criança, nem se a vítima for uma criança, não tem esse risco? Olha, segundo a literatura, Fabrício, e tudo aquilo que eu falo é baseado em trabalhos de pesquisa, em teses de doutorado, de mestrado, né, do Instituto Oswaldo Cruz, do Instituto Butantan, da Faculdade de Saúde Pública, do Instituto de Biociências, onde eu nasci, fui criado. Então eu tenho em volta de mim os maiores professores doutores, as teses. Segundo a literatura, a gente não tem nenhum óbito com relação referente ao veneno da aranha-armadeira. A gente sabe que é uma aranha poderosa, é uma aranha venenosa, uma aranha temida, que ocupa o ambiente urbano, mas a gente não tem informações de óbito de pessoas, de crianças, por causa do veneno da aranha-armadeira. Hoje, o que a gente tem que levar em consideração e que a gente tem que tomar cuidado é quanto aos escorpiões. Esse sim, eu trouxe aqui na entrevista, eu trouxe aqui para poder mostrar para vocês, que os escorpiões amarelos, estes sim, estão sendo um caso de saúde pública, muitas pessoas morrendo. Então aqui a gente pode mostrar, já pegando o gancho, o Titius cerulatus, o escorpião amarelo. Esse sim, Patrícia, é uma das 3 espécies de escorpiões mais venenosas do mundo. Um animal sinantrópico, ou seja, que ocupa cada vez mais o ambiente urbano. E essa explicação se deve ao fato de que quando a gente destrói as matas ciliares para construir as edificações humanas, esses animais aproveitam essa situação e passam a ocupar o ambiente urbano através de galerias de esgoto, de galerias pluviais, de ralos, de frestas. Haja vista que o escorpião amarelo, a principal fonte de alimento dele são as baratas. Então, esse aracnídeo peçonhento, apesar de seu tamanho ser extremamente pequeno, a gente pode ver a proporção do Titius perto de uma moeda de R$1, a gente vai ver que é um aracnídeo bastante pequeno. Ele tem um veneno poderosíssimo. Isso aqui, estruturalmente, ele é organizado. Aqui a gente pode notar, ó, um par de pedipalpos, uma carapaça sólida que dá uma proteção para esse animal. A gente pode ver aqui, ó. A gente tem aqui a presença do ferrão, do Telson, que é por onde ele inocula o veneno na vítima. E aqui embaixo, a gente tem uma estrutura denominada de pente. Os escorpiões, eles são cegos, apesar de terem 2 pares de olhos. Mas esse pente é o que traduz para o escorpião, é o que mostra para ele, é o que dá a percepção para ele do ambiente químico. Então, esses aracnídeos, dependendo do local da ferroada, da quantidade de veneno inoculado, da condição da vítima, ou seja, se for uma criança de até 3 anos de idade ou uma pessoa idosa debilitada, e do último tempo de repasto do bicho, ou seja, a última vez que ele se alimentou, a ferroada pode ser fatal. É importante citar que é desproporcional o tamanho do pedipalpo dele com relação à potencialidade do veneno. Ou seja, quanto menor for o pedipalpo do bicho, maior a potencialidade do veneno. Quanto maior for o pedipalpo do bicho, menor a potencialidade do veneno. Ou seja, a gente pode mostrar aqui, Patrícia e Fabrício, inclusive é a primeira vez que a gente mostra o escorpião africano na televisão. O escorpião africano, ele tem esse par de pedipalpo super desenvolvido, então, portanto, ele tem uma baixa toxicidade de veneno, ou seja, ele não causa nenhum dano ao ser humano, nem ao animal doméstico. Mais uma prova de que tamanho Os não é escorpiões, documento. Não é, Randy? Assim como as exatamente, aranhas. Patrícia, exatamente.
E a gente tem que explicar isso porque por que vem ocorrendo esse aumento do número de escorpiões, não só no estado de São Paulo, na região sudeste, mas no Brasil inteiro, principalmente nos estados de Minas Gerais e de São Paulo. Porque esse aracnídeo, no ambiente urbano, ele não tem predador. A principal fonte de alimento dele são as baratas. Muita gente, Patrícia e Fabrício, pergunta e me questiona, não, mas a gente vai colocar no condomínio a galinha de Angola, né? A gente pode... A galinha de Angola, pé do escorpião. Gente, a galinha de Angola, ela pode até predar o escorpião, né? A galinha, e não precisa ser a galinha de Angola, ela é uma ave onívora, ou seja, se alimenta de tudo, de minhoca, de escorpião, de aranha, mas a galinha de Angola e as aves, em geral, elas têm hábito diurno. E os escorpiões têm hábito noturno. Então, é uma indiscrepância, uma incoerência você colocar a galinha para predar escorpião. Haja vista que, segundo estudos que eu tenho em mãos, a maior atividade do escorpião, ela começa por volta de 1, 2 horas da manhã, e quando for 5, 6 horas da manhã, esses animais se retiram para os seus esconderijos para esperar o dia escurecer de novo e eles saírem à busca de novas presas, a conhecer novos territórios, se acasalarem, enfim. Se você me permite, Patrícia, eu queria fazer uma outra... Você teria que prevenir, no E se você me permite, Patrícia... Pode falar. Sim. Como se prevenir? Também um outro fato que a gente tem que levar essa questão, eu estou escrevendo uma cartilha de escorpião, específica de escorpião. Em breve essa cartilha vai estar disponível para todos os estados do Brasil inteiro, porque o escorpião amarelo, ele tem uma particularidade, uma característica notável. Se ele não for combatido com conhecimento, adequação, por um biólogo acostumado a esse tipo de operação ou um profissional da saúde, o escorpião amarelo, num caráter de estresse, ele se reproduz através de uma reprodução denominada partenogênese, ou seja, a reprodução do escorpião amarelo ela é partenogenética. Significa dizer que a fêmea do escorpião ela não precisa do macho para gerar descendentes. Ela mesma entra num processo de reprodução assexuada, ou seja, ela sozinha consegue produzir entre 15 e 25 descendentes num caráter de estresse. E o que causa esse estresse no escorpião? De repente, se a pessoa pisa nele e ele quebra qualquer par de patas que ele possui, afinal de contas esse animal tem 4 pares de patas. Se você jogar um inseticida, pulverizar um inseticida inadequado no escorpião, ele entrar num processo de estresse, num caráter de estresse, esse escorpião, essa fêmea vai se esconder e ela vai entrar em processo de reprodução partenogenética. Ou seja, o que é um escorpião, você vai acabar tendo a presença de 15, de 20, de 25 novos escorpiões. A gente pode mostrar aqui, ó, esse vidro, a gente coletou no hospital, aqui no estado de São Paulo, que a empresa que estava fazendo esse tipo de atividade não tinha nenhuma informação, nenhum critério, nenhum conhecimento, pulverizando sem nenhum critério, inadequadamente inseticida na galeria de esgoto. E aí a gente pode ver aqui escorpiões de todos os tamanhos, desde escorpiões minúsculos até adultos, prontos para acasalar, para se acasalar. Oi, pode falar. Eu queria que você mostrasse ou falasse pra gente a respeito dos escorpiões que você encontrou nos jardins, estamos falando de uma região nobre de São Paulo. E aproveitar para te fazer uma outra pergunta, que é a seguinte: a gente vive, ou viveu recentemente, uma temporada de chuvas muito grande no Sudeste. Você acompanhou, todo mundo acompanhou a situação dos alagamentos em São Paulo. Mais lixo na rua, né? As casas foram inundadas, a comida vai embora, lixo circulando. É de se esperar que tenha mais barata nas ruas. E é de se esperar também, dá pra gente prever, pela tua experiência, um aumento na presença dos escorpiões nas grandes cidades depois desse período de chuva, não? Olha, Fabrício,
invariavelmente, independente do período de chuva que a gente atravessou agora nessa semana, que gerou um caos, principalmente aqui no estado de São Paulo, o número de escorpiões vem crescendo assustadoramente pelos fatores que eu descrevi aqui. Pela sua forma de reprodução, ser particular dessa espécie, pela presença de lixo, não só nas edificações humanas, mas também em terrenos baldios. E principalmente nessa época do ano, na época das chuvas, a gente tem a maior atividade dessa espécie do escorpião amarelo no ambiente urbano. O escorpião que a gente encontrou nos jardins, e é importante a gente citar que aonde a gente coletou, para você ter uma ideia, a gente utilizou uma metodologia e foram aproximadamente 16 escorpiões encontrados